Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Python e nossa, já vimos aí bastante coisa, né? Mas ainda tem mais, tá? Nessa aula aqui a gente vai falar sobre dicionários, certo? Dicionários é uma outra estrutura de dados, a gente já viu anteriormente aí listas, né? Listas é a estrutura de dados mais importante, mais fundamental ali do Python, mas o dicionário ele tem um diferencial que faz ele ser muito útil para determinadas aplicações. Então, qual é a diferença entre uma lista e o dicionário? Você pode pensar no dicionário, de fato, como o dicionário que a gente conhece, né? O dicionário ali que traz as definições de palavras do português, por exemplo. Então, qual é o objetivo lá do dicionário? Você vai em busca de uma chave, que seria a palavra, né? Que você está querendo saber o significado dela. E aí, quando você vai lá pelo índice, né? Então, ele ordena ali em ordem alfabética as palavras, você vai diretamente naquela palavra que você quer e quando você abre o dicionário naquela palavra, o que é que ele traz? A definição, o significado. Então, o que que isso significa, né? Em outras palavras, você tem uma chave, que é a palavra, e você tem o valor, que é o significado daquela palavra. No Python, a estrutura chamada dicionário ou dictionary, né? Ele tem exatamente essa mesma estrutura. Lá na lista você utilizava o índice, lembra? Para acessar um elemento. Então no índice 0 eu tenho o elemento 10, no índice 1 eu tenho o elemento 32 e assim sucessivamente. Agora no dicionário você consegue definir uma chave, ou seja, um nome único para você associar ele a um determinado elemento. Então, se antes numa lista, se você quisesse colocar, sei lá, o nome, a idade, a altura, você colocaria cada um em um elemento da lista, agora no dicionário você consegue dizer, ó, esse valor aqui, que é o Alisson, por exemplo, representa nome. Esse outro valor aqui, que é 26, representa idade. Esse outro valor aqui, que é 1,77, ele representa altura. Ou seja, você consegue colocar um label, que é a chave, associada ao valor que você tem naquela estrutura. Facilita bastante a nossa vida e a gente vai ver isso na prática. Vamos nessa? Então, olha só, já vou criar aqui um novo script chamado dicionários.py, tá? Como é que a gente cria um dicionário? Primeira coisa, né? Eu vou dar um Ctrl V aqui, né? Mais uma mágica, né? Dicionários aqui, ó. A gente vai primeiro aprender a como a gente cria dicionários. Então, como é que a gente faz para criar um dicionário? Bom, quando a gente tinha uma lista, o que é que a gente fazia? Lista recebe, abre e fecha colchetes. Não era isso? Então, isso era uma lista vazia. No dicionário, para você criar um dicionário vazio, você abre e fecha chaves. Então, quando você faz isso aqui, você está dizendo que você está definindo um dicionário vazio. Outra forma de criar um dicionário vazio, e aí eu vou mudar esse nome aqui, não vai ser lista mais, né? Eu vou chamar de dicionário, por exemplo, tá? E aí eu posso criar um outro dicionário vazio aqui usando a funçãozinha chamada dict, tá? Essa funçãozinha aqui, ela cria um dicionário vazio por padrão, beleza? Mas se eu quiser um dicionário já com conteúdo, assim como na lista a gente fazia, sei lá, lista 1, 2, 3, né? Como é que eu faço para criar um dicionário com algum conteúdo? A gente pode fazer o seguinte, o dicionário recebe, a gente abre chaves e aí é que entra aquela estrutura. Você lembra da estrutura? Chave e valor. Como é que a gente faz isso aqui no código? Primeiro você vai definir uma chave, a sua chave pode ser um float, pode ser um int, pode ser um booleano. No meu caso eu vou colocar a nossa chave como sendo um string. Acaba sendo bem intuitivo para o que eu quero fazer. Ó. Eu vou dizer que a chave é nome e que o valor, aí como é que você define o valor? Você coloca 2 pontos, dá um espaço aí e coloca o valor. Qual é o valor que eu quero? O Alisson, que é o meu nome, tá? Aí eu coloco uma vírgula, vou para o segundo elemento. E aí eu digo, ó, o segundo elemento, a chave dele vai ser idade, 2 pontos. Qual é o valor dele? 26, por exemplo, tá? Aí eu coloco uma vírgula, vou para o terceiro elemento. Qual é o terceiro elemento? Altura. Então, altura, 2 pontos. Qual é o valor da altura? 1,77. Percebeu que fica bem mais intuitivo? Eu sei que o Alisson é o nome, eu sei que 26 é a idade, eu sei que 1,77 é a altura. Então, consigo associar de uma forma melhor, mas não para por aí, beleza? Eu vou salvar esse dicionário aqui e agora a gente vai aprender a acessar os elementos do dicionário e você vai ver que é aí que vem o grande impacto que a utilização do dicionário traz para o nosso código. Então, ó, eu vou pedir para ele imprimir o dicionário aqui, logo de cara. Vamos executar o nosso código. Veja que ele criou o dicionário tudo certinho, né? Com esse conteúdo que ele imprimiu aqui embaixo. Mas se eu quisesse acessar só a idade, eu só quero acessar o atributo idade.
Lá na lista, a gente teria que fazer assim, ó. Se esse dicionário fosse uma lista, né, ó, a gente faria dicionário na posição 1, né? Como a gente fazia lá na lista. Mas aqui não, ó. Dicionário, colchetes do mesmo jeito que a gente fazia lá na lista. E a gente diz qual é a chave, pessoal. Qual é a chave? Idade. Olha que perfeito. A gente consegue acessar os elementos de uma forma muito mais intuitiva. Concorda comigo? Quando eu executar esse código aqui, o que é que vai acontecer? Ele imprime para mim o 26. Ou seja, eu consegui acessar de uma forma muito mais clara, né? Quando eu leio o código, eu sei que eu estou acessando exatamente a idade da pessoa, certo? E aí, da mesma forma, você pode fazer para os outros elementos, né? O nome ou a altura, você vai conseguir acessar da mesma forma. Mas aí você pode estar se perguntando, beleza, Alisson, mas como a gente faz para adicionar elementos em um dicionário? Vamos aprender como a gente faz isso? Não tem segredo, tá, pessoal? Vou logo adiantando. É muito tranquilo. O que é que você faz? Você coloca o nome do seu dicionário, abre colchetes e você coloca qualquer outra chave que você queira. Por exemplo, eu vou criar uma nova chave aqui chamada programador e vou atribuir true para ela, ou seja, verdadeiro. O que é que vai acontecer quando eu fizer isso? Eu vou vir aqui no meu dicionário, ó, e quando eu executar o meu código, olha o que é que ele fez. Como não existia a chave programador, ele automaticamente já adicionou a chave programador e está dizendo que o valor dela é true, é verdadeiro. Beleza? Então, sempre que você colocar aí ou acessar, né, tentar acessar uma chave que não existe e atribuir um valor para ela, automaticamente o dicionário já vai adicionar aquela chave e atribuir o valor que você está colocando. Beleza? Agora, pergunta, e se eu tivesse colocando uma atribuição aqui, ó, dicionário, vou fazer aqui, sei lá, vou vir na altura e vou dizer que a altura é 2. O que é que vai acontecer? A altura já existe lá no meu dicionário? Existe. Então, o que ele vai fazer é o quê? Sobrescrever o conteúdo. Então, se já existia um conteúdo com aquela chave que você está passando, ele sobrescreve. Beleza? Vamos ver isso na prática? Eu vou vir aqui e vou imprimir o dicionário e você vai ver que quando eu executar, olha só, a altura ela deixou de ser 1,77 e agora passou a ser 2. Tranquilo? Beleza, agora para que a gente possa percorrer em cima de um dicionário, o que é que a gente faz? Então agora a gente já aprendeu a criar, a gente aprendeu a acessar os elementos de um dicionário e a gente aprendeu também a adicionar elementos nele. E se eu quisesse percorrer todas as chaves ou todos os elementos do dicionário, como é que eu faria? Olha só, você faz um for, bem parecido com o for que a gente fazia lá para as listas, certo? Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, para cada variável, eu vou chamar de variável, porque depois vocês vão entender por quê, tá? Não se preocupa não. Então, para variável dentro do dicionário, 2 pontos, imprime essa variável. O que que acontece quando eu faço um for percorrendo o dicionário, né? Para cada elemento do dicionário? O que é que ele faz? Ele pega a chave ou ele pega o valor? Vamos descobrir? Quando eu executar esse código aqui, o que é que acontece? Ó? Ele percorre o quê? As chaves. Observou? Ó? Nome, idade, altura, programador. Então, quando você percorre um dicionário, por padrão, ele percorre o quê? As chaves do dicionário. Poxa, Alisson, e se eu quiser o valor do dicionário, como é que eu faço? Bom, se você tem a chave, se você acessa o dicionário na posição da chave, o que é que você obtém? O valor, concorda? Então, eu posso vir aqui, ó, e imprimir não só essa variável que eu já sei que é a chave, eu posso até renomear aqui, ó, vou chamar de chave, porque eu já sei que eu estou percorrendo a cada iteração as chaves do dicionário. E aí eu digo que eu quero acessar dicionário na posição chave, ou seja, dicionário na posição nome, dicionário na posição idade, dicionário na posição altura e assim sucessivamente, né? Então, quando eu executar esse código, olha só, ele está imprimindo para mim tanto a chave do dicionário como também o seu valor. Então, você já sabe agora como percorrer tanto chave quanto valor do dicionário, certo? E para fechar, pessoal, isso aqui é bem um detalhe bem simples, mas muito importante, pode ser muito útil aí para você. Como é que você sabe se uma chave já existe no dicionário ou não? Isso aqui você pode fazer da seguinte forma. Eu vou pedir para ele imprimir aqui, ó. Se, por exemplo, a chave, deixa eu pensar aqui, o peso está dentro da minha chave, do meu dicionário, essa chave peso existe? Bom, pelo que você está vendo aqui no nosso dicionário que a gente criou, não tá, né? Então, ó, se eu vim aqui dizer, ó, peso
in dicionário, ou seja, peso está dentro de dicionário, quando eu executar esse comando aqui, o que ele retorna? False, ou seja, não. A chave peso não está dentro do dicionário, tá? Agora, se eu alterar aqui, ou melhor, se eu criar uma nova linha que ao invés de peso tem altura e eu executar essa linha aqui, olha que legal. Agora ele retornou true, ou seja, existe essa chave chamada altura dentro do seu dicionário. Então, sempre que você quiser saber se alguma chave já existe dentro do dicionário, você pode utilizar essa estrutura aí, esse in. E aí você passa a chave in e o nome do teu dicionário e ele vai descobrir, ele vai te dizer verdadeiro ou falso. Aquela chave existe ou não existe. Tranquilo? Espero que você tenha gostado de mais essa aula aqui, nesse caso de dicionários. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para mostrar para você, pelo menos até esse momento no curso de Python do Coding Tank. Aguardo você aí nas nossas redes sociais, nos nossos vídeos do YouTube aí da Let's Code. Continua nos acompanhando, continua nos seguindo e interagindo na nossa comunidade do Let's Code Pass, beleza? Muito obrigado pela sua companhia até aqui, espero que você tenha evoluído bastante durante toda essa jornada e até a próxima.